a mais um estudo sobre a nossa viagem no Antigo Testamento. Nós já terminamos o primeiro livro do Antigo Testamento e o primeiro livro da Bíblia, já que o Antigo Testamento é o testamento que abre a Bíblia. Nós aprendemos que a Bíblia é dividida em dois testamentos, o Antigo e o Novo. O Novo Testamento ele começa contando sobre o nascimento de Jesus, o nascimento do Messias, e termina contando como é que vai ser a volta, a vinda gloriosa de Jesus para buscar a sua igreja. Já o Antigo Testamento, ele começa com o livro de Gênesis, que foi o livro que nós já estudamos, o livro que nós já finalizamos. Nós não conseguimos contar todas as histórias do livro de Gênesis, que são muitas. Nós selecionamos algumas mais interessantes, as mais emocionantes para contar para vocês. Nós encerramos o livro de Gênesis semana passada com a história de José. E hoje nós vamos começar o segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo, o livro que dá continuidade a essa história, a história do povo de Israel. Mas antes de começar a nossa aula sobre o livro de Êxodo, vamos relembrar um pouco tudo aquilo que nós aprendemos sobre o livro de Gênesis, tudo aquilo que nós aprendemos no decorrer dessas histórias. Gente, antes de começar sobre o livro de Gênesis, a gente também aprendeu um pouco sobre do que se trata o Antigo Testamento, do que se fala o Antigo Testamento. Se o Novo Testamento conta tudo o que aconteceu quando Jesus nasceu, o ministério de Jesus, os apóstolos, o Paulo e com as suas cartas para as igrejas, vamos entender um pouco sobre o que fala o Antigo Testamento. Gente, o Antigo Testamento ele começa com o livro de Gênesis, que nós já estudamos. E o Antigo Testamento ele inicia contando tudo do começo. Nada melhor, né? O livro de Gênesis ele abre a Bíblia contando a história da criação perfeita de Deus. De como Deus criou o mundo, de como Deus criou os animais, de como Deus criou o homem, de como Deus fez tudo que existe. O livro de Gênesis também conta uma história muito triste, que foi de como o pecado entrou no mundo e apenas tentou, acabar com a criação perfeita de Deus. E como foi que Deus foi resolvendo o problema do pecado até Jesus voltar. Nós sabemos que Jesus ele é a solução perfeita para todos os pecados. Ele foi a resposta que Deus deu para nos libertar desse grande mal que é o pecado, que nos distancia de Deus. Mas antes de Jesus vir, Deus não ia deixar que o pecado se instalasse na terra. Ele foi resolvendo o problema do pecado através da vida de muitas pessoas. E são essas pessoas que nós vamos estudar ao longo da nossa série. Nós já estudamos, como no livro passado, nós estudamos a história de Noé, nós estudamos a história de Abraão e de José. E hoje nós vamos também começar a estudar a história de um grande homem que Deus usou também para ajudar o seu povo, Israel, a ficar mais próximo dele. Gente, nosso segundo livro que a gente abre hoje aqui é o livro de Êxodo. O livro de Êxodo, essa palavra Êxodo significa saída. Do mesmo jeito que Gênesis significava começo e se tratava sobre o começo de todas as coisas, o livro de Êxodo também tem esse nome por uma razão. Ele conta sobre como o povo de Israel saiu da terra do Egito. Mas o povo de Israel não era um povo natural daquela terra do Egito. Eles estavam morando lá como estrangeiros. Vocês lembram como o povo de Israel foi parar lá na terra do Egito como estrangeiros? Então, vamos relembrar um pouco a história passada, a história de José, o grande governador do Egito, aquele mesmo que foi vendido por seus irmãos para ser escravo no Egito e acabou por uma grande obra, um grande plano de Deus na vida dele, sendo governador. Gente, José foi vendido por seus irmãos como escravo, foi trabalhar no Egito para Potifar, depois ele foi preso, tudo isso a gente estudou na aula passada. E depois ele foi preso e de prisioneiro ele passou a governador porque ele ajudou o faraó a interpretar os sonhos que o faraó estava tendo como uma maneira de Deus querer dizer algo para ele. E José, que tinha esse dom, ajudou o faraó a interpretar esse sonho e entender aquilo que Deus estava querendo dizer. E foi assim que José virou governador do Egito. E aí os irmãos de José foram até o Egito comprar alimentos, comprar cereais, porque naquela época Deus já havia revelado ao faraó, através do seu sonho, que existia uma grande seca. Uma seca que ia impedir que eles pudessem plantar e colher e ter alimentos. Só que como José era um homem dirigido, um amigo de Deus, ele foi dirigido por Deus a ter ideias muito boas de governo. José ele teve a ideia de juntar comida durante 7 anos,
que seriam os 7 anos em que iria ter chuva, em que eles poderiam plantar e colher e juntar alimentos durante aqueles 7 anos. E depois, nos outros 7 anos que não iria haver chuva, eles iam ter alimentos guardados. Parece a história da formiguinha, né? Que sempre guarda comida para o inverno. Então, José fez a mesma coisa. E aí, como na terra do Egito tinha muitas comidas, muitos cereais, muitos mantimentos, eles estavam vendendo para outras terras que também estavam em seca. E aí os irmãos de José foram até o Egito comprar esses alimentos, comprar esses cereais. Chegando lá, os irmãos de José não reconheceram aquele irmão que eles haviam vendido e dito para o seu pai Jacó que estava morto. Eles não reconheceram José de primeira, não conseguiram entender que aquele era seu irmão, mas José os reconheceu logo de cara. E aí, depois de muitos testes, depois de muitas perguntas e de muitas pegadinhas, entre aspas, que José pregou dos seus irmãos, ele finalmente revela sua identidade e diz quem ele é, que ele é José, aquele irmão que eles haviam vendido. E aí nós aprendemos na aula sobre José o perdão que ele oferece a seus irmãos, o perdão de ser capaz de perdoá-los por ter vendido ele como um escravo. E essa história é uma história muito bonita onde a gente pode tirar várias lições. Mas então, vamos entender por que o povo de Israel estava lá no Egito. José, como era governador do Egito e revelou aos seus irmãos que estava lá quem ele era, mandou que seus irmãos trouxessem, mandou uma caravana e buscar seu pai Jacó, as famílias de seus irmãos, que com certeza eram casados, tinham filhos, e buscar toda a sua família que vivia em outra terra e trazê-los para o Egito. E aí, o povo de Israel, o povo de Deus, se instalou no Egito como estrangeiros e viveram lá durante muitos anos. E é aí que começa o livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Gente, a Bíblia nos conta que o povo de Israel era um povo tão grande e era um povo que se multiplicava tanto, ou seja, as famílias tinham muitos filhos. E os filhos de Israel, tanto os homens quanto as mulheres, eles eram muito fortes, eram pessoas muito fortes. E aí o povo do Egito estava com medo do tanto que o povo de Israel estava crescendo. Era um povo que crescia cada vez mais, era um povo muito forte, e eles estavam com medo do povo de Israel se rebelar e querer tomar aquela terra para eles. E aí, por ordem do faraó e de todos os outros governantes do Egito, eles transformaram os israelitas em escravos. A gente aprendeu já que um escravo, ele não trabalha, é um trabalho que ele quer fazer, ele não trabalha porque ele vai ganhar um dinheiro no final do mês para aquilo. Um escravo, ele trabalha de forma forçada e, além disso, ele recebe maus tratos. Ele apanha de seus senhores, ele tem jornadas de trabalho exaustivas, assim, trabalha muitas horas por dia. E era assim que o povo de Israel vivia no Egito, como escravo, sofrendo, apanhando, sem ter direito a ter uma vida boa, uma casa boa. Era muito difícil a situação do povo de Israel. Porém, mesmo sendo escravos, o povo de Israel continuava crescendo muito. Continuavam nascendo muitos bebês, as mulheres tinham muitos filhos, as crianças nasciam muito, muito fortes. E aí o faraó lançou uma lei, um decreto, que eram para matar todos os bebês homens que nascessem dos filhos dos israelitas. Olha só que lei horrível, que lei malvada, assim, de todas as formas possíveis. Matar as crianças israelitas para que o povo de Israel parasse de crescer. E aí toda essa história é contada no primeiro capítulo de Êxodo, quando esse decreto do faraó para acabar com o povo de Israel, matando os bebês que nasciam. Só que Deus, como amava muito aquele povo, estava com ele, sempre dava um jeito que isso não acontecesse. E um desses casos foi Moisés. Gente, a história de Moisés é contada no livro de Êxodo e diz que a mãe de Moisés, Joquebede, ela já tinha 2 outros filhos, Arão e Miriam, e teve esse terceiro bebê, que nasceu na época em que essa lei foi decretada. Ou seja, Moisés era para ser morto. Mas sua mãe, muito esperta, criou, gente, um cesto de palha, e a Bíblia conta que ela revestiu aquele cesto de piche, que é como se fosse uma cola que a gente encontra na natureza, nas árvores. Ela revestiu aquele cesto de piche, colocou o bebê dentro e colocou ele no rio Nilo, para que ele flutuasse e, quem sabe, alguém o achasse. Miriam, irmã de Moisés, foi pela beiradinha do rio, acompanhando aonde que seu irmão ia parar. E quando chegou perto das margens do rio Nilo, a Bíblia nos conta que a filha de Faraó estava tomando banho lá no rio e viu aquele cesto. Quando ela viu aquele cesto e viu que tinha um bebê dentro dele,
ela disse que já de cara que iria ficar com ele, que aquele seria o seu filho, que ela cuidaria daquele bebê. E a daí olhou para Moisés e disse que ele se chamaria assim porque ele foi tirado das águas. Moisés provavelmente tem, esse nome tem provavelmente alguma coisa ligada aí com águas, como tirado das águas. Esse é o significado do nome Moisés. E aí Moisés ele é criado como um egípcio, mesmo sendo uma criança israelita. Mas eu não disse pra vocês que a irmã de Moisés estava de olho lá, ó, na beirada do rio, vendo pra onde que aquele cesto ia dar? Então, a irmã de Moisés, muito esperta, Miriam, foi lá na filha do faraó e disse: olha, a senhora não quer que eu consiga uma pessoa que amamente Moisés, que amamente essa criança, até que ele cresça e vá morar com você? E aí a filha do faraó gostou da ideia e deu o bebê a Miriam para que ela levasse para uma mãe, para uma pessoa, uma mãe que tenha leite, para poder dar o leite e amamentar Moisés. E aí Moisés foi levado de volta para sua mãe, que cuidou dele até ele virar uma criança maior, que não mamasse mais. E aí sim, Moisés foi para o palácio do faraó, viver como um rei, como um príncipe. Moisés ele cresceu sem saber muito bem sobre a sua origem. Ele não sabia que era um israelita. Ele achava que era um egípcio, já que ele foi criado no castelo como filho da filha do faraó. E aí a Bíblia nos conta que Moisés cresceu assim. Então, gente, a história que vai se desenrolar agora é o acontecimento mais importante do povo de Israel, que é quando o povo de Israel sai do Egito. Daí o nome Êxodo, saída. Então, gente, a Bíblia nos conta que Moisés cresce e descobre a sua origem. Ele descobre que ele não é filho da filha do faraó, que ele não é um egípcio, ele é um israelita. E aí Deus fala com Moisés através de uma sarça ardente. Tio, o que é uma sarça ardente? Sarça, gente, é uma árvore. E aquela árvore começou a pegar fogo. E Moisés foi ver por que aquela árvore queimava, mas não virava cinza. Vocês já viram alguma folha de papel pegando fogo? Ela vai pegando fogo e virando cinza, né? Até que a folha desapareça e restem só as cinzas. Mas Moisés observou que aquela árvore que estava pegando fogo não se consumia, ela não virava cinza. Ela continuava lá intacta, mesmo com as chamas de fogo. E Moisés chegou perto da árvore e Deus falou com ele. Deus deu a missão a Moisés de que seria ele que iria liderar o povo de Israel para ser liberto do Egito. O povo de Israel, como eu já disse para vocês, vivia como escravo na terra do Egito. Então eles precisavam de liberdade, eles precisavam sair dali. E Deus disse para Moisés que ele seria o líder do povo de Israel, que ia tirar o povo da terra do Egito e levar até a terra prometida, a terra de Canaã. Então, gente, Moisés ele recebeu uma grande missão, né? Deus falou com ele que ele seria encarregado dessa missão. E aí Moisés vai e se apresenta ao faraó. Ele chega ao faraó e ele diz que ele precisa libertar o povo de Israel, ou seja, deixar o povo sair da terra do Egito e ir embora, para que eles adorassem a Deus. E o faraó, como tinha os israelitas como um povo inferior, como um povo que não era tão bom quanto o povo do Egito, era sempre um povo, sabe, tratava eles como se eles não fossem nada, não deixou. A Bíblia conta que Deus, ele tentou falar várias vezes através de Moisés para o faraó e o coração do faraó estava endurecido. Um coração duro, de pedra, ele não queria deixar de jeito nenhum que o povo de Israel saísse da terra do Egito. E aí, para conseguir que o povo saísse da terra do Egito e mostrar o poder de Deus, Deus enviou várias pragas ao Egito, até que o faraó deixasse o povo sair. E lá no capítulo 7 do livro de Êxodo, a Bíblia nos conta sobre todas essas pragas. As 10 pragas que aconteceram no Egito por causa da desobediência de Faraó. Deus havia mandado que ele libertasse o povo de Israel e ele não obedecia de jeito nenhum. E para mostrar para Faraó que Deus é poderoso e que Deus amava aquele povo, Deus enviou muitas pragas sobre o Egito até que o Faraó entendesse. Eu vou ler aqui para vocês algumas, o nome, né, o que foi que aconteceu nessas pragas do Egito para que o Faraó finalmente libertasse o povo de Israel. Gente, a Bíblia nos conta que a primeira praga foi uma praga de sangue, ou seja, as águas do rio Nilo, que era o maior rio que existia no Egito, virassem sangue. Imagina aí, um rio de sangue. Deus mostrou para Faraó através daquilo que ele era poderoso e que ele precisava deixar que o povo de Israel fosse liberto e saísse daquela terra.
E aí Deus transformou, através do poder dele, as águas do rio Nilo em sangue. A segunda praga, gente, foi a praga das rãs. Veio como se fosse uma chuva, uma enxurrada de rãs pelo Egito. Muitas e muitas rãs cobrindo as pessoas. Imagina aí, você está no seu quarto, cheio de rãs, cheio de rãs subindo pelas paredes. Foi horrível. E apesar do rio de sangue, apesar das rãs, o faraó ainda não deixou que o povo saísse do Egito. A terceira praga foi uma praga de piolhos. Gente, teve uma infestação de piolhos. Todas as pessoas tinham piolhos e que esses piolhos coçavam muito. Foi uma praga, assim, horrível. E mesmo assim, mesmo mandando essa praga de piolhos, o faraó não entendeu que era para deixar o povo de Israel ir embora, para que eles adorassem a Deus, e continuou teimando com Deus. E aí Deus mandou a praga das moscas, muitas moscas pela terra do Egito. Depois, uma praga sobre os animais que os egípcios criavam começaram a morrer. E assim eles não tinham mais o que comer direito, não tinham como vender aqueles animais para poder ter dinheiro. Depois veio a praga das feridas, as pessoas ficaram cobertas de feridas. E mesmo assim o faraó não entendeu que era para deixar o povo de Deus sair. Depois a chuva de granizo. Gente, granizo, ao invés de chover água, é como se chovessem pedras de gelo. E aí começou a chover esse granizo sobre o Egito e mesmo assim o faraó não deixou o povo de Israel sair. E teve a praga dos gafanhotos, gente, como se fosse uma nuvem de gafanhotos que veio sobre o Egito e comia todas as plantações, ou seja, não tinha mais o que colher, porque os gafanhotos comiam tudo. Depois teve a praga da escuridão, gente. Deus fez com que não houvesse luz no Egito mais. Ficou escuro durante vários dias, durante várias horas, e mesmo assim o faraó não entendeu que Deus era poderoso e queria que o povo dele saísse da terra do Egito, deixasse de ser escravo. E a última praga foi a morte dos filhos primogênitos. Gente, um primogênito é o primeiro filho daquela família. E aí todos os primogênitos homens dos egípcios morreram, até mesmo o filho do faraó. Ele acordou e quando foi ver o seu filho estava morto. E foi aí que o faraó caiu em si e entendeu que ele não consegue ser mais poderoso do que Deus, que ninguém consegue ser mais poderoso do que Deus, que quando Deus dá uma ordem nós temos que obedecer, não porque nós temos que ter medo ou porque nós temos que temer a Deus porque ele é malvado, mas porque a vontade de Deus é maior do que todas as coisas. E Faraó não entendia. Gente, no Egito, eles tinham essa cultura de achar que Faraó, ele não era só um líder, só o rei daquela região. Eles tinham a ideia de que Faraó era Deus, que Faraó era maior do que Deus. E nós sabemos que não existe ninguém maior que Deus. E depois dessa praga de morrer os filhos mais velhos das famílias, o Faraó finalmente entendeu que era para ele libertar o povo de Israel e deixar que o povo fosse embora para adorar a Deus e ir para a terra prometida, que era a terra que Deus tinha para eles. E aí, gente, no livro de Êxodo nós também temos o primeiro relato da primeira Páscoa. Sim, a Páscoa que a gente comemora aqui, a gente comemora celebrando a morte e a ressurreição de Jesus. Então, Jesus ainda não tinha nascido nessa época, mas o Antigo Testamento ele também faz muitas referências, ele fala sobre muitas coisas que iriam acontecer no futuro. E a primeira Páscoa foi exatamente isso, celebrar a libertação do povo do Egito, celebrar que agora eles não viviam mais como escravos, eles agora eram um povo livre que poderiam adorar a Deus e poderiam ir para Canaã, a terra prometida. Então essa foi a primeira Páscoa que aconteceu, quando eles matavam um animal, sacrificavam um animal a Deus, como forma de gratidão pela libertação que eles tiveram da terra do Egito. Gente, essa é a história de Moisés, o grande líder de Israel. Uma criança que era para ter sido morta, né, já que o faraó fez aquele decreto. Era uma criança que não era nem para ter conseguido crescer, porque era para ter morrido logo bebê ainda. Mas nós sabemos que Deus sempre dá um jeito nas histórias mais tristes. A gente viu até aqui como Deus resolve essas histórias e como Deus age de maneira poderosa para ajudar o povo dele. Gente, Moisés foi um grande líder, um grande homem de Deus que guiou o povo de Israel na saída do Egito até chegar a Canaã. E o livro de Êxodo fala exatamente sobre isso. Todo o percurso que o povo de Deus percorreu no deserto até chegar a Canaã. E nós vamos continuar estudando o livro de Êxodo, ele não acaba aqui.
tem muitas e muitas histórias muito interessantes, muitos milagres que Deus faz no deserto para que o povo dele veja como ele é poderoso. Vocês gostaram da história de Moisés desde criança? Eu não contei para vocês que Moisés era para ter sido morto ainda bebê? Então, a história de Moisés, ela mostra como Deus ele cuida de nós. Moisés não foi morto quando criança, né? Sua mãe criou um cesto e colocou ele no rio para que alguém procurasse ele. Gente, a ciência, né, a biologia, ela diz que no rio Nilo existem muitos animais, muitos crocodilos. Olha aí como Deus cuidou de Moisés. Um bebê dentro de um cesto, num rio cheio de crocodilos, não foi comido, não foi tocado por nenhum crocodilo. Olha aí, a gente percebe como Deus cuida de nós até nas situações de maior perigo. Claro que como Moisés, a gente não vai ficar dentro de um cesto em um rio cheio de crocodilos. Acontecem outras situações em que a gente está em perigo. A gente pode estar numa rua escura ou com medo em casa, com medo de ficar sozinho, com medo de ficar no escuro. Mas a gente tem que entender que assim como Deus cuidou de Moisés lá quando ele era um bebê, ele também cuida de nós. Ele nos protege de todos os males. Outra história, outra lição muito importante que a gente pode tirar da história de Moisés é que Deus, ele tem sempre uma missão para nos dar. A missão de Moisés era ser o líder do povo de Israel e tirar eles da terra do Egito. Foi essa missão que Deus deu a Moisés. E nós também temos uma missão, que nós só vamos saber qual é se nós formos amigos de Deus e estivermos perto dele. Não tem como Deus contar uma coisa para alguém que nem fala com ele. Então, para a gente descobrir qual é a nossa missão, como um super-herói tem a missão de salvar o mundo, como um médico tem a missão de salvar vidas, uma professora tem a missão de ensinar, todos nós temos uma missão também. Assim como Moisés tinha, nós também temos. Mas para saber qual é a missão que Deus sonhou e pensou para cada um de nós temos que estar perto dele e entender o que é que ele quer de nós. E Moisés entendeu muito bem qual era a missão que Deus tinha para ele e foi lá e fez. Não ficou com medo de ir. No começo, a Bíblia conta que Moisés ele começou a dar desculpas. Mas, Senhor, eu não sei falar direito, porque a Bíblia conta que Moisés ele era gago, ele gaguejava muito para falar. E aí, Moisés começou a dar essas desculpas. Mas, Senhor, eu não sei falar direito, eu gaguejo, e isso e aquilo. E Deus disse, eu estou com você, vá que vai dar tudo certo. E a gente sabe que se a gente vai para algum lugar sozinho, tem muita chance de não dar certo. Mas se a gente vai com o Senhor, tem todas as chances de dar muito certo, porque Ele está com a gente. Ele cuida de nós em todas as situações. Então eu espero muito que vocês tenham gostado da história de Moisés. É uma história muito emocionante que não acaba por aqui, viu? A história de Moisés ainda continua durante todo o livro de Êxodo e nós vamos ter muitas outras aulas sobre esse livro e sobre a história desse grande homem do povo de Israel. Agora, para finalizar o nosso estudo, vamos fechar os nossos olhos, colocar o nosso pensamento lá no Papai do Céu. Vamos orar e agradecer a Deus por essa história tão maravilhosa, pela Bíblia ser tão maravilhosa e nos ensinar tantas coisas. Então, feche os seus olhos, coloque seu coração lá no alto, esvazie os seus pensamentos e pense apenas que o Senhor está ouvindo a sua oração. E vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada por mais um dia. Obrigada porque o Senhor nos ama, porque o Senhor cuida de nós. E assim como Moisés foi cuidado pelo Senhor quando ele ainda era um bebê, nós também somos cuidados por Ti agora. O Senhor cuida de cada um de nós, cuida das nossas famílias. Eu te peço que em nome de Jesus o Senhor abençoe cada criança que está ouvindo, cada criança que está assistindo, que essa mensagem fique no nosso coração e na nossa mente também. Que a gente nunca esqueça de todos os ensinamentos que a gente aprendeu na Tua Palavra, que a gente aprendeu aqui no Espaço Kids, que a gente aprendeu nas aulas presenciais ou nas aulas online. Que tudo isso, em nome de Jesus, fique no nosso coração. Nos dá também, Senhor, a coragem que Moisés teve de assumir a sua missão, aquilo que o Senhor queria que ele fizesse. Coloca no nosso coração que nós precisamos ser obedientes e obedecer à Tua voz sempre que o Senhor falar conosco. É assim que eu te peço, que o Senhor cuide de cada um de nós, nos abençoe e que logo menos nós possamos estar de novo todos juntos. É assim que eu te oro e te agradeço. Amém. Amém? Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi muito legal conversar com vocês sobre a história de Moisés. Foi muito legal estudar de novo essa história tão interessante da Bíblia, desse grande herói. Moisés foi um herói para o povo de Israel, esse grande líder. Então, na próxima aula nós temos uma nova história sobre o livro de Êxodo e vamos continuar essa viagem sobre o Antigo Testamento, cheia de histórias
emocionantes que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Tchau!